Bom dia, mais uma Questão de Direito, toda quarta-feira das 10 às 10h30, não vai perder, hein? Olha só, o tema de hoje é importante, o tema de hoje é a nossa prática, é o dia a dia. É o dia a dia no fórum, como que funciona as situações processuais. Então, olha só, fluxograma do novo CPC. Professor, o que é esse fluxograma? Você vai ter conhecimento como que funciona o processo civil brasileiro. Isso é importante para você, porque ninguém escapa disso, né? Você sempre na vida, ainda mais você atuando no mercado imobiliário, uma vez ou outra, você vai precisar de alguma ação e precisa saber como que funciona, como que é o começo de um processo, como que é a defesa de um processo. Então vamos entender juntos aqui, vamos explicar como que funciona o fluxograma do novo CPC. Olha só, todo o processo começa com uma boa inicial bem feita, né? Nós temos o artigo 319, que é o artigo que regulamenta a petição inicial. Todo processo cível começa com uma boa petição inicial. Não só o processo cível, mas também processo de direito do consumidor, né? Ou seja, relação de consumo. Então, quando a gente fala de fluxograma do novo CPC, o início da coisa é realmente com a petição inicial. Nós temos um artigo do novo CPC, que é o artigo 319, que regulamenta essa petição inicial. Toda petição inicial tem que ter endereçamento. Endereçamento é para o fórum que vai, o fórum que vai. Quando a gente fala de fórum, tem que respeitar várias regras em relação à competência. Nós conversamos aqui numa outra oportunidade que o direito brasileiro tem duas competências, né? Nós temos a competência litigiosa e a consensual. A doutrina utiliza outros nomes também. Jurisdição voluntária, que é a mesma que a consensual, e a jurisdição litigiosa, que é a mesma que a contenciosa. Nem todo processo tem briga, né? Nem todo processo tem litígio. Nós temos o processo de jurisdição contenciosa. Esse sim tem briga, tem citação, tem autor, tem réu, tem uma sentença traumática. Mas nós temos aí o processo de jurisdição consensual ou voluntária que não tem briga. Como assim, professor? Nós temos aí vários exemplos. O divórcio consensual, o casal que deseja se divorciar, essa jurisdição não é contenciosa, não tem citação, não tem sentença traumática. O juiz ele vai homologar um pedido das partes. Na verdade, não tem autor, não tem réu, tem interessados no processo. E também não tem litígio, não tem briga. Tem interessados para que o juiz homologue esse pedido. Olha que interessante. Então, é importante você enxergar que nós temos duas jurisdições. No sistema processual brasileiro, nós temos duas jurisdições, a contenciosa e a voluntária, e temos 3 graus de jurisdição. Nós temos o primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, juiz. Segundo grau, desembargador. Terceiro grau, ministro. Então nós temos 3 graus de jurisdição. Por isso o processo é tão demorado no Brasil. Algumas ações chegam a demorar mais de 12 anos, porque nós temos 3 graus de jurisdição. Olha que interessante também. O processo, nós temos duas justiças comuns, né? A Justiça Comum Estadual e a Justiça Comum Federal. Justiça Comum Estadual é o que você conhece do Tribunal de Justiça, o recurso vai para o Tribunal de Justiça. É a justiça mais utilizada. A Justiça Federal eu só utilizo quando realmente envolve o artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 109, lá ele esclarece qual situação eu devo levar o caso para a Justiça Federal. Então, o artigo 109 da Constituição Federal. Quando a gente fala de justiça comum, estadual e federal, é uma divisão. Mas é importante você lembrar também que nós temos o procedimento comum, e o procedimento especial e o procedimento de execução. O novo CPC, ele morreu no novo CPC, o processo cautelar, ou procedimento cautelar. Lembra você que procedimento, processo é a mesma coisa, rito, né, é a mesma coisa. Quando a gente enxerga um todo, né, do processo civil, nós temos que enxergar que existem 3 procedimentos, ritos ou processos, né, ou procedimentos. Esses 3 ritos, o primeiro então é o rito comum, que o professor já falou, dividido em rito comum estadual e rito comum federal. Temos também o rito especial. Rito especial, procedimento especial, é aquele procedimento que o legislador escolheu como especial porque o prazo é diferenciado, alguma coisa é diferente. Por algum motivo econômico, algum motivo social, por algum motivo, o Código de Processo Civil seleciona como procedimento especial porque é uma ação diferente. Nós temos diversas ações de procedimento especial. Nós temos a ação de consignação de pagamento, a ação monitória, nós temos o procedimento também do caso de inventário. Então nós temos diversas ações que vão seguir um procedimento ou um rito especial porque existe algum prazo diferente. Ele é diferente do comum. Lembra você que nós temos o rito comum é dividido em
federal e estadual, mas o rito especial quer dizer o quê? Que algo é diferente, ou um prazo, ou além do prazo, o prazo para a defesa, a audiência, alguma coisa diferente. É especial porque a legislação trata como especial, por algum motivo social, algum motivo econômico, trata aquela ação de forma diferenciada. Nós temos diversas ações, ação de exigir contas, né, ação monitória, que inclusive foi tema da nossa aula aqui também, então nós temos esse procedimento também. Mas além do procedimento comum, além do procedimento especial, nós temos um terceiro procedimento ou rito que é a mesma coisa, que é o rito ou procedimento de execução. Professor, o que é esse rito ou procedimento de execução? Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, me permite começar no segundo tempo do jogo. Processo, para você entender, nós temos duas fases, né? Tem um princípio que a doutrina fala que é o sincretismo processual, que o processo virou uma coisa só. Tanto é que não tem uma nova citação na segunda fase. Mas para ficar didático e para você entender, é importante você lembrar que o processo nós temos duas fases. A primeira fase e a segunda fase. A primeira fase é a conhecida como fase de conhecimento, ou também fase cognitiva. Essa fase de conhecimento, fase cognitiva, é aonde eu vou buscar os meus direitos. Então o autor busca os seus direitos para conhecer os seus direitos. E aí o juiz, o final dessa fase, inicia com a inicial, com a distribuição da petição inicial e finaliza a fase de conhecimento ou cognitivo, o nome que você quiser usar, com a sentença do juiz. O juiz sentencia se sim ou se não, procedente ou improcedente. E essa sentença inaugura a segunda fase, que é a fase de execução. Essa fase de execução, também chamada de cumprimento de sentença, quer dizer que você ganhou o seu direito na primeira fase e vai buscar, vai cobrar os seus direitos na segunda fase. Então veja, todo o processo tem duas fases. Nós temos 3 graus de jurisdição em relação a recursos processuais, apelação, recurso especial, recurso ordinário, mas o processo em relação às fases processuais nós temos 2. A primeira fase de conhecimento, antes da audiência, até a audiência é a fase de conhecimento, e posterior à audiência, a fase de cumprimento de sentença, onde eu vou pedir o que eu ganhei, eu vou cobrar o que eu ganhei, é a fase de execução. No direito brasileiro, nós temos alguns documentos tão importantes que permite começar no segundo tempo do jogo. Imagine você assistindo uma partida de futebol que começa no segundo tempo do jogo. Professor, o que eu ganho com isso? Celeridade, rapidez, porque o processo ele é demorado porque tem 2 fases. A fase de conhecimento é a fase mais demorada. A fase de conhecimento é a fase cognitiva. Quando eu começo no segundo tempo do jogo, ou seja, eu abri mão da fase de conhecimento, eu abri mão da fase cognitiva e eu comecei no segundo tempo do jogo. Mas para começar no segundo tempo do jogo, eu preciso ter um baita documento, um super documento. Qual que é o nome desse documento? Título executivo extrajudicial. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, um cheque, um contrato assinado por 2 testemunhas, uma nota promissória, uma duplicata, me permite começar no segundo tempo do jogo. Olha só, não tem fase de conhecimento, não tem fase cognitiva. Eu começo no segundo tempo do jogo, eu começo com a ação de execução. Ação de execução, olha que bacana. Professor, e por que isso? Porque esse documento é tão importante que eu não preciso conhecer os meus direitos. Eu já ingresso logo na segunda fase. E nessa segunda fase eu vou cobrar aquilo que é meu de direito, através de um contrato, através de um cheque, através de uma nota promissória. Olha que legal, olha que bacana isso. Então o processo tem 2 fases. Lembra você que a ação de execução é uma situação que você começou o jogo no segundo tempo. A ação de execução tem uma defesa. Quando você sofre uma ação de execução, é sinal que o autor tem um baita documento importante. Ele tem um cheque, ele tem uma nota promissória, tem uma duplicata, então ele vai cobrar você na ação de execução e você tem o direito de defesa também. Contra a ação de execução, tem a defesa, que é o embargos ao devedor ou embargos à execução. Embargos é a defesa, apesar de ser uma petição inicial, é a defesa na fase de execução, tá? Olha que interessante, olha que bacana isso. Volto para cá, olha que interessante. Então, professor, quantos ritos processuais nós temos no novo CPC hoje, atualmente? 3 ritos processuais. Primeiro, o rito comum. Dentro do rito comum é dividido no rito comum estadual e rito comum federal. Então, esse é o rito comum que nós temos, o mais utilizado. Eu só utilizo o rito comum quando não dá para utilizar os outros ritos. Ou seja, eu não tenho um título executivo extrajudicial para utilizar o rito especial, ou eu não tenho o especial, não, na verdade, utilizar a fase de conhecimento, a fase de execução, né? Quando eu não tenho um título executivo extrajudicial, não me permite usar direto e ingressar na fase de execução. E aí tem a segunda opção, processo especial, procedimento ou rito especial. Quando a lei não fala que é rito especial, vai sobrar para o rito comum. Ou seja, tudo... Professor, por que eu vou utilizar o rito comum? Toda vez que não tem opção, a lei não obriga a utilizar o rito especial
ou ainda o rito de execução, vai sobrar para o rito comum. É o rito comum que eu vou utilizar, porque ele é residual, né? Ou seja, se não dá para mim utilizar o rito especial, se não dá para mim utilizar a ação de execução, né, para ingressar na fase de execução, vai sobrar o rito comum. Então, é importante você guardar que nós temos 3 ritos processuais. Nós temos o rito comum, o rito especial e temos também o rito de execução. 3 ritos especiais, tá? No passado, no antigo CPC, nós tínhamos ainda uma 4ª opção, que era o processo, o rito cautelar. Hoje não tem mais. Porque o processo cautelar ele tem vida curta. Ele não dura mais que 30 dias sozinho. O processo cautelar hoje, ele é representado pelas tutelas provisórias. Tutelas provisórias nós temos 2, né? Tutela provisória é algo urgente. Tutela provisória é uma decisão provisória, cabe recurso, agravo de instrumento. Essa tutela provisória você vai usufruir toda vez que tenha algo urgente na sua vida. O processo é urgente, mas que seja muito urgente. Aí eu vou utilizar a tutela provisória. Lembra você que dentro da tutela provisória nós temos 2, a tutela de urgência e a tutela de evidência. Tutela de urgência é a situação que você precisa utilizar na sua petição inicial um pedido de urgência, muito urgente, uma tutela de urgência, algo muito urgente. E tutela de urgência, cuidado, nós temos 2 opções, né? Nós temos a medida cautelar e temos a antecipação de tutela. A medida cautelar quer dizer, olha que interessante, que você quer proteger o pedido. É urgente, mas eu vou proteger o pedido. Medida cautelar. Quando eu falo de medida cautelar, é proteção ao pedido. O seu advogado vai fazer uma petiçãozinha para proteger o pedido. E isso pode ser o adiantamento do depoimento pessoal, pode ser o adiantamento de um depoimento de uma testemunha, pode ser o bloqueio de uma conta, pode ser o bloqueio de um carro, porque é urgente, mas para proteger o pedido. Agora, a segunda opção que nós temos de tutela de urgência é a antecipação de tutela. Antecipação de tutela diferente da medida cautelar, perceba, nós temos 2 conceitos diferentes, hein? Medida cautelar, que é proteção ao pedido, é urgente, mas é proteção ao pedido, não é propriamente o pedido. Medida cautelar também é urgente, também é uma decisão provisória, porém é o próprio pedido, antecipado. Tutela antecipada, tutela quer dizer pedido antecipado. Então você precisa fazer uma ação de obrigação de fazer contra um plano de saúde, porque o plano de saúde alega carência, alega que não pode fazer a cirurgia porque era uma doença pré-existente. O que você vai fazer? Uma ação de obrigação de fazer, mas nessa ação, por ser algo urgente, você vai pedir a tutela antecipada. Por que antecipada? Você vai pedir que a cirurgia seja feita de forma antecipada, ou seja, o próprio pedido antecipado. Olha como é diferente. Tutelas provisórias nós temos 2, tutela de urgência e tutela de evidência. Na tutela de urgência, nós temos 2 opções, medida cautelar e tutela antecipada. São urgentes? São urgentes. São decisões provisórias? São decisões provisórias. De ambas decisões cabe recurso? Cabe recurso, agravo de instrumento. Agravo de instrumento é o nome do recurso. Porém, essas tutelas, cada uma tem a sua essência, cada um tem o seu objeto. Por quê? Medida cautelar, eu vou proteger o pedido. Antecipação e tutela, eu vou proteger o pedido, mas não é com proteção, é com satisfação. É o próprio pedido que o juiz vai antecipar. Então aí que está a grande diferença. Esquece a tutela de urgência, vamos falar da segunda tutela provisória. A segunda tutela provisória foi criada recentemente, o novo CPC criou essa situação, criou esse conceito, que é a tutela de evidência. Tutela de evidência é provisório também, uma decisão provisória, cabe agravo de instrumento também, mas a aplicabilidade é feita para o juiz, né? Nada impede que a parte, o autor e o réu, informe, solicite a aplicação dessa tutela, mas ela foi criada para o juiz aplicar. É uma forma de antecipar o julgamento. Quando a gente fala de tutela de evidência, o juiz vai antecipar o julgamento. Professor, por que vai antecipar o julgamento? Porque ele tem motivos, ele tem fundamentos para isso. Primeiro fundamento para aplicar a tutela de evidência, o primeiro fundamento, olha que interessante, é o caso de súmula vinculante. Então hoje, eu costumo dizer em aula, presencial, curso prático, que não vai ter mais lugar para o advogado ruim, para o advogado que não estuda, que não se atualiza. Porque hoje o advogado ingressa com uma ação só para arrancar o dinheiro do cliente. Cobra lá do cliente lá um dinheiro, R$5.000, ingressa com a ação, mas é ação perdida, porque já tem uma súmula vinculante tratando daquele assunto. E aí é importante, né, o advogado correto, honesto, saber disso. Saber que antes de ingressar com uma ação hoje, ele precisa estudar e precisa verificar se existe uma súmula vinculante sobre aquele assunto. Porque se já existe uma súmula vinculante sobre aquele assunto, o que acontece? Ele vai ingressar com a ação, e nós sabemos que no Brasil não é caro,
né? Ou melhor, não é barato, é caro você ingressar com uma ação, porque você paga taxa judiciária, você paga diligência, você paga procuração, salvo exceção se conseguir a justiça gratuita, que não é fácil de conseguir, paga os honorários do advogado, para ingressar com a ação e perder por WO, porque na verdade o réu nem citado vai ser. O juiz ele pode aplicar a tutela de evidência de forma sumária, ou seja, sem dar o contraditório ao réu. O réu não fica nem sabendo, olha que coisa feia, hein? Ou seja, você perde a ação para você mesmo, nem defesa tem, porque o juiz vai olhar, tem uma súmula vinculante tratando do assunto. Ou seja, você tem uma súmula vinculante sobre o assunto, para que você vai litigar, vai pedir algo em juízo? Já tem uma súmula, já está decidida a situação. Então cuidado, hein? Quem está nos assistindo, vamos divulgar, isso é muito importante aí. Você está nos assistindo, corretor, muitas vezes você vai fazer uma ação, né? Contrata um advogado, faz uma ação e já é uma causa perdida porque tem uma súmula vinculante. Cuidado. Então hoje em dia tem que ver se tem súmula vinculante sobre aquele assunto. Segunda opção de tutela de evidência, que o juiz pode antecipar o julgamento e aplicar a tutela de evidência. A segunda situação, a primeira nós falamos da súmula vinculante. A segunda situação é a situação da IDR. IDR, incidências e demandas repetitivas. Ou seja, o juiz ele percebeu que não tem uma súmula vinculante, porém tem uma jurisprudência muito forte, que já pacificou aquele assunto, aquela discussão. Então o juiz vai aplicar a IDR, vai aplicar uma incidências e demandas repetitivas, ou seja, já tem uma jurisprudência que fala que sim ou fala que não. Parecido com a súmula vinculante, só que a súmula vinculante já é numerada, né? É mais fácil, não é qualquer súmula, só a vinculante. A IDR, nessa situação, olha que interessante, a IDR não tem uma súmula, não tem um número, não é numerada. Não existe uma ordem cronológica, mas a IDR é uma jurisprudência forte, uma jurisprudência que não virou súmula ainda, mas é muito forte. Então o juiz pode antecipar o julgamento e aplicar a tutela de evidência também, hein? Acabou, professor? Não, tem mais uma opção. E aí muita gente fala, então hoje em dia é melhor virar advogado não do corretor, né, do corretor autor da ação, do réu, porque aí não tem esse risco, né, do juiz aplicar a tutela de evidência. Não, criaram para o réu também. O CPC criou uma aplicação de tutela de evidência para o réu também. O réu que age com abuso de direito de resposta, ou seja, o advogado que só enrola para o réu, né, advogado do réu só enrola, não prova nada, só enrola. O juiz pode bater na mesa e falar assim, vou julgar, porque você, advogado do réu, só está enrolando. Você, advogado do réu, e você, réu, só está enrolando. Vocês não estão falando coisa com coisa, vocês não estão juntando provas de nada. Então vou aplicar a tutela de evidência por abuso de direito de resposta do réu. Então olha só que interessante. E aí teria uma quarta opção, que é o contrato de depósito, quando a ação envolve um contrato de depósito, ou seja, guardar um bem, né? Também caberia essa tutela de evidência. Então cuidado, hein? Quando é urgente no direito, nós vamos aplicar as tutelas provisórias. E se existe tutela provisória, é para ser utilizada no caso de urgência. Por que tutela provisória? Porque é urgente, mas a decisão é provisória. É uma decisão que o juiz pode mudar de ideia. A tutela provisória cabe o pedido em primeiro grau de jurisdição, em segundo e terceiro grau também. Tutela provisória é algo urgente. Nós temos duas tutelas provisórias então, hein? A tutela provisória de evidência, o juiz que aplica, antecipa o julgamento, como se estivesse antecipando o julgamento, e a tutela de urgência, que já era a tutela muito conhecida no antigo CPC, que é, dentro dessa tutela de urgência, nós temos aí a antecipação de tutela e a medida cautelar. Fique atento em relação a isso, tá bom? Então, é importante você saber. Olha só que interessante também. Ganha o processo aquele que tem a melhor prova, o autor, o réu. E no mundo das provas, nós temos duas provas, é isso que você precisa guardar, hein? Duas provas nós temos. Nós temos as provas orais e as provas documentais. Prova oral que é falado pela boca. Então nós temos a testemunha, temos o depoimento pessoal, né? Testemunha é a testemunha que a gente está acostumado. A testemunha judicial, né? Não a testemunha instrumentária. Nós falamos aqui, uma certa oportunidade, que um contrato de gaveta, um contrato de prestação de serviço, é muito comum você virar para uma pessoa, até um parente, ou assina aqui como testemunha para mim. E a pessoa tem receio de assinar. Não vou assinar isso não, você testemunha, depois se tem processo eu vou parar lá no fórum. Não é verdade, né? A testemunha instrumental é só para cumprir tabela, não vale nada no mundo jurídico. A testemunha instrumental, a justiça brasileira, a jurisprudência sabe que quando você assina um contratinho de gaveta, só para cumprir tabela e ser testemunha, qualquer contrato, não quer dizer que você fez parte daquele contrato, faz parte de alguma coisa de prestação de serviço. Não, você assinou para cumprir tabela, você muitas vezes nem leu o contrato. É a chamada testemunha instrumental. Essa testemunha que o professor está falando é a judicial, ela tem que participar dos fatos, ela viu alguma coisa, né? Ela ficou sabendo de alguma coisa. Então, testemunha. Depoimento pessoal é realizado pelas partes do processo, autor e réu. Nós temos os sujeitos do processo,
que é o autor e o réu, né? São as principais figuras de um processo. O juiz é um terceiro que vem a decidir a questão, que vem com base em provas decidir. Mas testemunha é uma prova, porque falado pela boca é uma prova oral. Quando a gente fala de depoimento pessoal, é o autor e réu. Em depoimento pessoal, em regra, é personalíssimo. Em regra, é personalíssimo porque quem presta depoimento pessoal é o autor e o réu, né? Não posso mandar alguém por procuração, né? Quem tem que prestar esse depoimento é o próprio autor e réu. Nós temos uma exceção à regra, que é a Justiça do Trabalho, que lá cabe o preposto. E na relação de consumo também. O fornecedor de produtos e serviços, ele pode mandar um preposto. O dono da Coca-Cola não vai lá fazer audiência, né? E às vezes, professor, porque ele não quer? Pode ser também, mas porque também não daria, né? Porque você imagina a Coca-Cola, quantos processos tem no Brasil ou no mundo, que é uma multinacional. Então, na verdade, vai o preposto, vai o funcionário. Preposto é o funcionário representando o proprietário ou os proprietários da empresa, os donos da empresa. Então, o preposto é uma exceção. Na relação de consumo pode, não só na relação de consumo, mas também na situação ainda da Justiça do Trabalho. Porém, a regra é o quê? Depoimento pessoal deve ser prestado por pessoas envolvidas no processo, que é o autor e é o réu, os autores e os réus, tá? Então, depoimento pessoal. Então, provas, nós temos duas provas no direito. Ganha o processo quem tem as melhores provas. Quem apresenta as melhores provas na inicial, quem apresenta as melhores provas na defesa e quem discute as melhores provas numa audiência de instrução e julgamento. Quando a gente fala de provas, então, nós temos duas, prova oral e prova documental. Dentro da prova oral, nós temos a prova testemunhal e temos a prova também de depoimento pessoal. Esquece a prova oral, vamos para a prova documental. Documental é palpável, eu consigo pegar, né? Não é só papel não, hein? Eu consigo pegar, consigo enxergar. Na prova documental, nós temos quatro opções. Prova documental, na Justiça brasileira, o sistema processual brasileiro reconhece 4 provas documentais. A primeira é a prova documental em sentido estrito, que é tudo que eu consigo pegar, mesa, cadeira, extintor, papel, tudo, prova documental em sentido estrito. Temos a segunda prova documental em sentido estrito, que é a prova pericial. Então, prova pericial é uma prova documental. O corretor, quando faz um laudo técnico, né, de avaliação imobiliária, no litígio de divórcio, de partilha de bens, ele está entregando por escrito. Então, é um documento, é uma prova considerada prova documental, tá? Então, pericial também é uma prova documental. Perito, qualquer um pode ser perito, médico, engenheiro, advogado, qualquer um pode ser perito. Basta ter conhecimento sobre aquele assunto. O juiz não tem conhecimento de tudo. Quando ele tem dúvida em relação a algum assunto, ele chama o perito. Cuidado, hein? Vejo que tem muito corretor, muito advogado, que bate no peito e fala, eu sou perito. Não tem, não existe, né? Perito, ele presta serviço de perito, é prestação de serviço, não tem um cargo de perito. Tem um cargo de perito da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Científica, da Polícia Ambiental, mas perito concursado é outra história, é o cargo mesmo de perito. Perito judicial, ele presta serviço, não existe. Tem gente que coloca no cartão, sou perito judicial, tá aqui. Na verdade é errado, né? Porque você é o quê? Você é qualquer outra coisa, corretor, médico, mas perito você não é. Você só é perito a hora que você é convocado pelo juiz, pelo Poder Judiciário e presta aquele serviço, acabou. Você efetuou uma função de perito. Não existe a profissão de perito. Nesses casos, perito judicial não, tá? Você presta serviço, cuidado, hein? Olha só que interessante. Quando a gente fala de prova pericial, então também a prova documental. A primeira documental em sentido estrito, vamos para a terceira. A terceira prova é a inspeção judicial. O juiz levanta a bunda da cadeira e vai lá olhar. O advogado tem que pedir isso, né? Professor, o juiz pode fazer isso? Pode. Na prática não faz muito, infelizmente. Mas é uma prova também. Então, inspeção judicial, o juiz sai lá do fórum, do cartório e vai lá olhar. Ele pode fazer isso, chama inspeção judicial, tá? Quarta opção de prova, falamos da primeira, documental em sentido estrito. Da segunda, pericial. Da terceira, inspeção judicial. Então vamos para a quarta e última. Prova documental, quarta e última. Atenção agora, hein? Ata notarial. A ata notarial também é prova. A ata notarial é uma importante prova. No passado, no antigo Código de Processo Civil, a jurisprudência considerava a prova. Hoje, atualmente, está no Código. A ata notarial é prova. E quem faz a ata notarial? O tabelião, né? Escritura pública é a ata notarial. A ata notarial é uma baita prova e está sendo muito utilizada hoje. Ação trabalhista, ação civil, no processo trabalhista, o sujeito alega que está com depressão. Aí vai o escrevente do tabelionato, né, tabelião de notas, e lavra uma ata notarial, uma escritura pública, dizendo que ele entrou no Facebook, né, que é público, né, então entrou no Facebook e verificou que a pessoa estava em várias festas, todo dia, em várias baladas, não que ele seja médico, ele não é, né, para contestar se é uma depressão ou não, porque
é uma doença psicológica, interna, não dá para saber, nem tem informação para isso. Mas ele consegue constatar e relatar do que ele viu, né? Então ele viu a pessoa sempre sorrindo nas fotos no Facebook. Um exemplo hipotético aí, claro que é uma situação que tem que ser discutida e analisada com muito carinho. Então, ata notorial é uma escritura pública, você paga para que o escrevente, o tabelionato, né, o tabelião de notas, dê fé pública a algum documento, tá bom? Então também é prova. Então olha que interessante, no mundo jurídico, ganha quem tem as melhores provas, né? Prova oral e prova documental. Professor, quantas provas existem no mundo jurídico? 2, é assim que você vai guardar. Prova oral e prova documental. Dentro da prova oral nós temos 2. Prova oral em sentido, prova oral, né? A prova oral, na verdade, testemunhal, e a prova oral de depoimento pessoal. Esquece a prova oral, segunda prova, documental. Documental nós temos 4 opções, como conversamos aqui. Primeira opção, prova documental em sentido estrito. Segunda opção, prova pericial. Terceira opção de prova documental, inspeção judicial. O juiz levanta e vai lá olhar. Quarta opção, ata notarial. Então nós temos 4 provas documentais. Quantas provas existem no mundo jurídico, professor? 2, oral e documental. E dentro de cada uma delas tem essa classificação, tá bom? Entendendo melhor, e aí você fica craque no assunto. Olha só, vamos voltar aqui, fluxograma no CPC, então você tem que entender no contexto geral, hein? Todo o processo começa com uma boa inicial. Essa inicial é regulamentada pelo 319, artigo 319 do novo CPC. Não pode faltar endereçamento, não pode faltar o preâmbulo, fato, fundamento, pedido. Toda inicial tem que ter valor da causa, né? Se envolve um imóvel, uma comissão, já tem um valor pré-determinado, pecuniário, dinheiro. Se não tem, tem que chutar um valor de alçada, R$1.000, um salário mínimo, mas toda inicial tem que ter valor da causa. Toda inicial tem que ter o pedido. Toda inicial tem que ter também a manifestação da audiência de conciliação, se quer ou não é a opção, né? O que é obrigatório é se manifestar. Não interessa se você quer ou não, tem que se manifestar. Essa é a obrigatoriedade numa petição inicial. E toda petição inicial tem que se manifestar a respeito da citação também, tem que pedir a citação também. A citação, no direito brasileiro, aqui no direito processual civil, nós temos 3 opções. Citação por carta, citação via diligência de oficial de justiça e a citação por edital. Cuidado que tem juiz no mundo jurídico, na prática forense, que entende que existe uma ordem citatória, então não posso pedir o contrário, não posso inverter, né? Tem juiz que entende que é uma regra mesmo, tem que começar por carta, oficial de justiça e depois edital. Tem juiz que não, ele aceita, né, tanto por edital como carta. Carta é via postal, via correio, por isso a gente chama de carta, mas é via postal, via correio. Diligência de oficial de justiça é oficial de justiça quando vai fazer a citação. E a terceira opção é a fictícia, citação por edital, quando não acha o sujeito para o processo continuar. Citação fictícia, citação por edital, o advogado não pode sair pedindo, né? Ele vai usar no último momento, aos 45 do segundo tempo, quando o juiz autoriza. Ele vai ter que tentar citar bastante, ele vai ter que tentar meios para a citação. Não pode pedir de cara a citação por edital. Usa muito no uso capião e funciona lá no uso capião. Então, 3 citações nós temos. Quando o sujeito é citado, ele apresenta as respostas do réu. O réu tem direitos, né? E os seus direitos, o principal direito do réu é apresentar as respostas. E muito advogado, muita gente do meio jurídico acha que resposta do réu é só contestação. Não é não, hein? Pode ser a contestação, porque a contestação é uma delas. É a principal, é a mais utilizada, mas respostas do réu nós temos 5 opções. Nós temos a contestação, que é a defesa, reconvenção, que é o contra-ataque. Na verdade, a reconvenção, você me processa, eu processo você. Reconvenção é o contra-argumento, contra-argumentação. Então é a segunda opção que hoje é feita dentro da contestação. Terceira opção é reconhecimento jurídico do pedido, é confessar. Professor, quem vai contratar um advogado? Que réu que vai contratar um advogado para confessar? É melhor confessar, porque não tem prova, do que alegar alegações mentirosas, né, levianas, sem sentido nenhum, sem prova nenhuma. Então, o reconhecimento jurídico do pedido é muito utilizado, sim. Quarta opção, desmembramento do polo ativo da ação. Desmembrar é pedir para separar. Eu sou o réu, sou advogado do réu, o réu vem me procurar. Só que 20 pessoas estão processando o meu cliente, o réu. 20 contra 1. Eu falo, juiz, 20 contra 1 não dá. Separa aí, juiz. É desmembramento do polo ativo da ação. Vai separar para que o réu faça 20 defesas. Mas é melhor fazer 20 defesas do que uma defesa contra 20. Então, desmembramento do polo ativo da ação. E a quinta e última resposta do réu é revelia, né? Revelia também é considerada a resposta do réu. Revelia, a esposa fala para você, vai lavar a louça, e você fica quieto, né? Não fala nada. Você foi rebelde, você foi citado para brigar, né?
Para falar que sim, para falar que não, você não falou nada. Revelia o desprezo, mas houve a citação. Então, revelia é resposta do réu. Resposta do réu nós temos 5. Contestação, reconvenção, reconhecimento jurídico do pedido, desmembramento do polo ativo da ação e revelia. Olha só que interessante. O juiz, quando ele tem a inicial em mãos e a resposta do réu em mãos, provavelmente teve audiência de conciliação ou não, né? Teve uma audiência de instrução e julgamento ou não também, porque nem sempre tem audiência de instrução e julgamento. Para que tenha uma audiência de instrução e julgamento, tem que ter provas orais, né? O juiz não vai marcar uma audiência de instrução e julgamento se não tem testemunha, se as partes, o autor e réu não quer falar na audiência. Só existe audiência de instrução e julgamento quando é necessário a análise das provas orais. Se não tem prova oral, é estritamente documental, não precisa de audiência de instrução e julgamento. Por isso tem processos que tem audiência de instrução e julgamento e outros processos que não. Depende se tem prova oral a ser discutida. O juiz, com tudo isso na mão, ele pode sentenciar. A sentença pode ser procedente, o autor ganhou, pode ser improcedente, o réu ganhou, pode ser com resolução de mérito, julgou realmente o processo, ou sem resolução de mérito. Quer dizer que o juiz, quando ele julga sem resolução de mérito, ele não entrou no mérito do processo, ele não leu o processo, o objeto discutido. Professor, mas por que isso? Sem resolução de mérito quer dizer que ele achou um vício processual, um defeito processual, um defeito no procedimento. Ou seja, a citação está errada, foi feita a citação na hora errada, ainda já ocorreu a coisa julgada, o processo já foi discutido, ingressaram com a ação de novo. Tem vários motivos que podem ser alegados. E esses motivos, esses vícios processuais, toda vez que o juiz identifica, ou seja, ele não vai julgar o mérito, porque tem um vício tão grave que não precisa nem julgar o mérito. Ele vai julgar sem resolução do mérito, tá? Então cuidado com isso. No sistema processual brasileiro, civil, né? Nós temos aí o prazo para transitar em julgado. Quando o advogado fala para você, olha, não transitou em julgado ainda, quer dizer o quê? Se não transitou em julgado ainda pode ocorrer recurso. Nós temos um prazo agora do novo CPC unificado, que é de 15 dias. Recurso, 15 dias. O recurso da decisão definitiva é o recurso de apelação. Recurso de apelação é o recurso da decisão definitiva. Mas nós temos um segundo recurso, que é o chamado recurso de agravo de instrumento. Esse recurso de agravo de instrumento é contra as decisões provisórias. Lembra lá no começo do programa, no começo da aula, que o professor falou para você que nós temos as tutelas provisórias, são decisões provisórias, não são decisões definitivas? Qualquer decisão de tutela provisória, ou seja, efeito liminar, cabe recurso, e o recurso é agravo de instrumento. Agravo de instrumento para decisões interlocutórias, agravo de instrumento para decisões liminares, né? Quando eu esqueço a liminar, eu vou para a segunda opção, que é a decisão definitiva, o julgamento propriamente dito, aí o recurso é o recurso de apelação. Então, é o recurso que eu vou usar, é o recurso que você vai usar, é o recurso de apelação. Olha que interessante. Recurso de apelação vai para o segundo grau de jurisdição, né? Se for Justiça Comum Estadual, para o Tribunal de Justiça. Se for para a Justiça Federal, na verdade, para o TRF, Tribunal Regional Federal. Então, fica atento em relação a isso. Primeira instância, sentença. Segunda instância, acórdão. Terceira instância, acórdão. Primeira instância é um juiz singular, ele decide, então é sentença. Segunda instância não é um juiz singular, são os desembargadores, pelo menos 3 vão decidir o seu caso, hein? E aí vira um acórdão, o relator que toma conta do processo, né? No terceiro grau são os ministros, e os ministros também vão proferir o acórdão, tá bom? Sempre cabe recurso, é um princípio constitucional do contraditório da ampla defesa, duplo grau de jurisdição, né? Tem o direito de recorrer quando não concordo com a decisão. Quando a gente fala de recorrer, olha que interessante, recorre para pedir a reforma ou a nulidade. Reforma para reformar a decisão, nulidade deixa de existir e volta para o primeiro grau para começar do zero. Nós temos ainda no direito brasileiro a ação rescisória, né? Quando você acha que tudo acabou, você passou 12 anos, né? Ou seja, ocorreram vários recursos, volta o processo, você ganhou o processo. Cabe ainda uma tal de ação, que é inicial, hein? Chamada de ação rescisória. Essa ação rescisória tem o objetivo de desconstituir a sentença. Professor, mas por que desconstituir a sentença? A ação rescisória tem o objetivo de gerar a nulidade da sentença. Ou seja, a sentença tem vícios processuais. Então nós temos a ação rescisória. Por isso o processo pode ser tão demorado assim. Olha só, a intenção de hoje é você ter uma noção sobre o processo civil. Você que quer queira, quer não queira, sempre vai participar de um processo como parte, né, como autor, como réu, como testemunha. Então você tem que ter essa noção. Como que funciona, como começa tudo, petição inicial, citação, respostas do réu, como que funciona uma sentença e quais são os recursos. A intenção do programa de hoje é dar a você conhecimento geral para que você
né, quando participe de um litígio, não fique sem saber, perdido, né? Você sabe como que funciona. Então fique atento. Quero falar para você também que a audiência de conciliação e mediação, essa audiência atualmente, normalmente não tem nem o juiz, nem a presença física do juiz. A audiência de conciliação é só, na verdade, para conciliar, uma tentativa de conciliação. A audiência bambambam é a audiência de instrução e julgamento. Essa sim tem a figura do juiz de direito, essa sim tem instrução das partes e das testemunhas. Muitas vezes você é chamado para ir numa audiência de conciliação e já vai todo assustado, né? Meu Deus, o que será que vai acontecer lá? Nem juiz tem. É só para saber se tem acordo ou não, para ser frutífero ou não. Então essa é a intenção do Questão de Direito, também é ajudar você na prática com conhecimento jurídico, tá bom? Eu espero você semana que vem. Acompanhe o nosso programa, tem vários temas, bons temas aí, tem muita sugestão boa. Nós vamos falar da certidão de propriedade, dos atos incorporados à matrícula do imóvel, tem muita informação interessante, leis novas que surgiram também, direito de laje, tem muita coisa boa, não vai perder, acompanhe o nosso programa, desejo sucesso, muita paz e saúde a você. Tchau, fui!